Olá, muito boa noite a todos. Eu sou a Ju Faria, sou consultora de marketing digital e de negócios e hoje, a partir de hoje, às quintas-feiras, às 21 horas de Lisboa, de Portugal, eu vou começar a fazer diretos com entrevistas, com formações, com dicas, com sessões de perguntas e respostas. E hoje eu convidei para esta primeira entrevista, que eu já tinha convidado há imenso tempo, mas só realmente agora se deu para fazer esta entrevista. Sem mais demoras, eu quero apresentar-vos a Paula Marisa Freitas. Paula é uma pessoa para mim muito especial, porque eu sigo o trabalho dela há muito tempo. E ela ajuda imensas pessoas a nível espiritual e não só. A Paula é astróloga, terapeuta multifocal e criadora de ferramentas para terapeutas. Portanto, se és terapeuta, fica atenta a esta entrevista, porque depois a Paula vai nos explicar tudo. Boa noite, Marisa Freitas. Muito bem-vinda aqui ao meu direto. Gratidão por teres aceito o meu convite para estares presente nesta entrevista de hoje. Peço desculpa ter mudado um bocadinho, que eu já te convidei há imenso tempo. Eu estou super curiosa para saber um pouquinho sobre a tua história e como é que tu chegastes aonde chegastes, onde usas o teu poder de liberdade para te dedicares a usar aos outros. Isto porque o tema de hoje é o poder da liberdade. A Paula vai nos explicar que realmente nós temos o poder dentro de nós e o poder de nos libertarmos daquilo que não gostamos e passarmos a viver daquilo que realmente gostamos e amamos, mesmo que trabalhamos muito, porque esse realmente é, para mim, o poder realmente da liberdade. Paulinha, muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada também, desde já, pelo convite. Também já te sigo. Seguimos-nos há imensos anos, não é? Já nos conhecemos há uns anos, é verdade. E sinto-me muito grata realmente pela oportunidade de estar aqui a partilhar a minha história contigo e com toda a gente, não é? É verdade. É isso tudo, Paula. Muito grata. Olha, começa por me contar um bocadinho da tua história, do teu percurso até aqui. Conta-me lá, um pouquinho. Um pouquinho, que é muito. Estamos aqui a noite toda, não é? Pronto. Ok. Pronto, então, vamos começar pelo princípio, não é? Eu sou descendente africana, o meu pai é português e a minha mãe é africana. E, como sabes, há muitos anos atrás, porque eu já tenho 47 anos, ou tenho 47 anos, não é? É um pouco diferente desta nova geração de 16, 20, é diferente. Naquela altura as coisas eram mais difíceis. E a minha história realmente começou aí, porque a minha mãe foi vendida ao meu pai, não é? Que é uma história que me trouxe, muitas dificuldades pela vida. Minha mãe foi vendida ao meu pai, tinha só 14 anos. Peço desculpa, eu estou-me a rir, mas não é para me rir, eu é que estou esparva, porque eu ouço cada coisa. Isso existe ainda hoje. Embora que aqui, hoje em dia, principalmente, pode se tornar muito chocante, mas naquela altura isto era comum em África. Era normal. Era normal, pronto. E a minha história começa aí. Começa numa situação em que há um que quer e outros que não quer. Porque a minha mãe não ficou muito contente com a situação, ela era um pouco rebelde, talvez eu tenha essa força dela, ela era um pouco rebelde e não ficou muito satisfeita com aquilo trouxe uma carrada de problemas. Acabei por ser criada só com uma figura masculina, com o meu pai, e a minha mãe acabou por ficar de parte a partir dos meus 4 meses de idade. E então, o meu pai tinha 52 anos e a minha mãe 14, portanto só por aí já dá para ver a diferença de idades e também de abertura mental para a minha própria criação, não é? O meu pai, que já faleceu, era um homem que defendia o povo, era polícia,
além dele estar ligado a estas áreas, mas ele era polícia, era um subchefe, vá, e era uma pessoa extremamente autoritária, firme, dura, e com a idade que ele tinha, à medida que eu fui crescendo, eu com 14 anos, ele já tinha muita idade para lidar com os assuntos da adolescência, com os assuntos, não é, atuais. E eu sempre me senti, desde sempre senti-me desencaixada. Eu não gostava da escola, eu achava as matérias um pouco cansativas, não tinha interesse, que esta foi uma outra parte da minha construção, não é? Eu não achava nada interessante na escola, não tinha afinidade com nada e era uma miúda, tenho autismo também, e dislexia e uma série de coisas. Pronto. E então eu senti-me sempre muito diferente, muito inferior, que foi trazendo traumas para a minha vida muito grandes, esse complexo de inferioridade que eu tinha, porque eu fui crescendo sempre com muito bullying na escola, porque naquela altura ter a pele um bocadinho escura já era motivo para bullying, agora já está melhor. Então eu fui criando vários complexos de inferioridade. Depois cheguei, já não aguentava mais a escola, eu terminei ao 7º ano, que é muito pouco, não é? Terminei ao 7º ano e comecei a fazer uma carrada de coisas, a trabalhar naquilo que me aparecia, não é? Vários trabalhos, não me encaixava com nenhum trabalho, e comecei a achar que eu estava errada, que eu que o problema era comigo. Comecei a achar que o problema era comigo e isto criou muitos problemas psicológicos, muitos problemas de baixa autoestima, muitos problemas na minha vida, porque quando nós também não estamos bem, é uma bola de neve. É uma bola de neve. Entretanto, também, faz parte da minha história, fui mãe com 15 anos, fiquei grávida também com 14, aqui uma situação a repetir-se, né? Fiquei grávida também com 14, tive a minha primeira filha aos 15 anos e o meu pai faleceu pouco depois. E aí a coisa ficou dura. Lisa, desculpa lá te interromper, mas nasceste em África, certo? Eu nasci em África, sim. E tudo isso aconteceu em África ou já em Portugal? Realmente não disse essa parte. Eu vim para cá com 1 ano e a minha mãe ficou lá. Mas desde os 4 meses, portanto, houve a separação com a minha mãe. Mas depois, entretanto, houve a guerra, também passei pela guerra, houve a independência em 77 e viemos fugidos para cá, basicamente. Não é? Porque senão matavam-nos lá, né? Toda a gente que tinha a pele clara corria o risco de escura para Portugal e clara para lá. Pois, entendo. Pronto, entretanto, também eu tive uma filha muito cedo, o meu pai faleceu cedo e eu deixei de falar com toda a minha família. Eu tenho 11 irmãos e normalmente quando acontecem as mortes, às vezes, daquele único que está vivo da família, o mais velho, não é? Que era o meu pai, o que é que acontece? A disputa por algo. Que normalmente são bens, não é? O meu pai não tinha muita coisa, mas tinha uma boa reforma, porque entretanto aquilo foram aumentando e tal, ele tinha uma boa reforma. E eu fui autorizada por ele, não é? Tinha uma autorização para ser eu a lidar com a reforma dele e tudo, porque eu era a mais nova e era a que precisava. E o meu pai tinha essa consciência e fez isso, eu assinei isso ainda em vida dele. Eu deixei de falar com a minha família toda porque, entretanto, eles fizeram uma grande guerra porque não queriam que fosse eu a ter aquele poder. Eu, como amava muito o meu pai, não é? E para mim o mais importante era ele, eu disse, ok, querem, fiquem. Dei tudo para eles, deixei de falar com eles, com todos. Deixei de falar com a minha família toda e pouco tempo depois meu pai faleceu e eu fiquei sozinha. Sozinha no mundo, o meu irmão... Com uma filha. O meu irmão foi para o estrangeiro tentar a vida dele e eu tive que tentar a minha, não é? Entretanto, comecei a tentar a minha vida por aqui, por ali, restaurantes, tudo eu já fiz, fábricas de perfumes,
tudo e mais alguma coisa eu fui fazendo, fui para o estrangeiro, emigrei, também fui para o estrangeiro, isto já com o meu segundo filho, que depois, entretanto, tive outro, que é o outro, que no momento são os dois, né? Que é o meu menino, que já é um homem agora. Entretanto, fui para o estrangeiro na tentativa de criar uma estrutura, porque já tinha uma filha, as coisas eram difíceis, o dinheiro era pouco, cheguei a passar fome, todas essas coisas, pronto. O dinheiro era pouco e eu pensei, bem, tenho que fazer alguma coisa. Agarrei, fui para o estrangeiro, para a Inglaterra, estive no estrangeiro 7 anos, foi muito duro lá, foi muito duro, foi desde o trabalhar com fome e ter pessoas ao meu lado da minha raça, não é? Portugueses, a falar a mesma língua, a não partilharem um bocado de sopa comigo, e eu a trabalhar com fome, e com vontade de desistir de tudo, e olha, desaparecer, pronto, porque só que eu dizia, eu não posso desaparecer, não é? Porque tenho quem... Pronto, tenho quem depende de mim, e sempre me senti perdida, porque tudo o que eu fazia, eu não sentia realização. Eu sentia um peso muito grande. Era como se eu carregasse 2.000 quilos às costas. As responsabilidades da família, as responsabilidades daquilo que eu fazia e o peso, porque eu não gostava da maior parte das coisas que eu fazia. Entretanto, na minha vida toda, desde cedo, mas eu não percebi isto logo, eu só fui perceber isto depois. Na minha vida toda, eu sempre tive pessoas que me procuravam a pedir conselhos, estavam mal, vinham ter comigo, e eu, como amiga, sempre falava ali alguma coisa que eu sentia, e as pessoas sentiam-se melhor, mas isso eu não tive nenhuma noção do que estava a acontecer. Entretanto, passei pelos ataques de pânico em Inglaterra, porque houve lá uma altura muito complicada dos ataques, que havia lá das bombas e tudo mais, era constantemente, e aquela pressão constante, sai do metro, fecha o metro, entra no autocarro, sai do autocarro, aquilo era terrível para mim. E então eu vivia 24 horas até a dormir, eu pensava que podia arrebentar uma bomba no prédio onde eu estava. Então aquilo foi uma pressão muito grande, eu não estava a aguentar sozinha e comecei a ter ataques de pânico, a coisa ficou incontrolável, porque eu já desmaiava por todo lado, a coisa ficou muito incontrolável, e então um dia, há sempre um dia, não é? Um dia, um médico muito simpático lá em Inglaterra disse-me que o meu problema era o país onde eu estava e que aquilo não podia ser para mim, porque a minha essência não era aquela. E ele disse-me isto, foi o primeiro toque que eu ouvi falar em essência, não é? E eu, ok, pronto, então o que é que eu fiz? Vamos embora para Portugal. E então eu vim para Portugal, escolhi uma cidade calma, mas com muitos estudantes, porque estava habituada à liberdade da Inglaterra, de certa forma, de ninguém querer saber da vida uns dos outros, e isso em Portugal é um pouco mais difícil. E quem vinha com a mentalidade de lá precisava de um sítio mais aberto. Então escolhi uma cidade de estudantes, para eu poder estar mais tranquila, mais livre, e aqui em Vila Real, até onde eu estou, aqui em Vila Real comecei a caminhar com mais leveza. Entretanto, as coisas... Sentia-me mais segura, porque já não havia ataques, não é? Tomei uma carrada... Na Inglaterra, pois era horrível. Tomei uma carrada de medicamentos, não é? Para isso tudo, desde Xanax a tudo mais, que não adianta estar aqui a referir. O que é certo é que eu estava num estado de... não era de paz, mas era um estado em que me calavam. Aquilo calava-me. Aquilo não me deixava sentir as coisas. Mas como há sempre alguém nas nossas vidas que vão aparecendo pessoas, não é? Entretanto, a gente é que tem que também estar abertos para ouvir os convites do universo. Foi-me chegando os convites. E porque é que tu não vais para o ginásio? Ia fazer-te bem. E eu comecei a ir para o ginásio e comecei a sentir que realmente aquilo estava-me a fazer bem.
foi o meu start, foi realmente quando comecei a treinar, comecei a conseguir respirar melhor. E ao respirar melhor, também estava mais bem-humorada, mais bem disposta, porque eu vivia numa tensão do 0 aos 1000. Eu estava sempre nervosa, estava sempre em modo ataque. Sobrevivência, em modo sobrevivência. O ginásio ajudou-me bastante e depois as coisas foi uma sincronia incrível. Agora é o convite do ginásio, depois foi o convite do Reiki. Quando eu fui para o Reiki, quando eu me iniciei no Reiki, que fiz os 3 níveis, quando me iniciei, foi quase 2 anos. Isto tudo, eu estou a contar assim, mas isto tudo foi muito tempo, não é? Quando me iniciei no Reiki, aquilo foi um mar de lágrimas, porque eu comecei pela primeira vez a sentir-me a mim, ver as minhas fragilidades, sentir que era humana, e que também eu merecia essa humanidade, essa fragilidade, porque eu estava habituada a ser sempre o pilar, não é? Sempre o pilar, sempre forte. Forte nada, eu é que não podia ser fraca, porque senão caía de uma vez e pronto, já ninguém me levantava. Claro. Então ali comecei a sentir-me, começaram a vir as questões, começou a vir as lembranças, os bullings, a falta da mãe, começou a vir tudo isso, portanto foi uma carrada de dor durante 2 anos que foi um processo que eu tive que atravessar, só que a partir do momento em que eu comecei a sentir a dor, parece que o sofrimento desapareceu. A dor fez com que o sofrimento desaparecesse. Doía. A dor, tu vivenciaste exatamente. A dor, tu não fugiste dela, e esse é o segredo que quase 100% das pessoas, ou pelo menos 90% das pessoas não sabem. Sim, porque eu vivenciei a dor, eu deixei a dor vir à luz, ela precisava de vir, foram partes naturais que eu fui fazendo. E a sincronia continuava. Entretanto apareceram os florais, foi com que eu curei os ataques de pânico, porque na altura que eu comecei no Reiki eu ainda tinha ataques de pânico, ainda tomava a medicação. Apareceram os florais, eu costumo dizer que foram as gotas milagrosas na minha vida, ainda, até hoje tomo florais, porque realmente com os florais eu curei os ataques de pânico. Foram curados até hoje, não é? Nunca mais tive. Também nunca mais parei o meu trabalho, não é? Porque também é preciso a pessoa fazer as duas coisas. E, entretanto, as coisas começaram... Aquilo que eu antigamente tinha que lutar, tinha que empurrar um muro, uma parede, uma cidade inteira para andar, as coisas começaram a abrir. Entretanto, comecei a criar negócios por conta própria, lojas de gomas, loja de goma, bar, café, loja de roupa, só que tudo aquilo... Ou seja, tu começaste a empreender. Exatamente, eu comecei a ter o desejo. No tradicional. Sim, comecei a ter o desejo de crescer, de empreender algo, porque o meu pensamento era, eu para a escola não dou. E na minha cabeça ainda só havia a escola tradicional, aquelas matérias. E então eu pensava, bem, eu ia estudar, tirar o 12º ano, fazer uma universidade, para mim não dá. Pronto, então vou empreender. Comecei a empreender, só que tudo aquilo que eu fazia dava muito bem e muito rápido. E depois caía de repente. Quando eu estava com aquele gostinho... Pumba! Oh, fogo! Tal, caía de uma vez. E eu comecei... Pois, porquê? Não é? Já lá vamos. Eu já sei mas já sabes. Entretanto, eu comecei a ficar atenta e a tentar perceber o que é que me estava a acontecer, porque eu não percebia. Porque tudo o que eu fazia crescia muito rápido e depois caía. Parece que era mesmo de propósito. E eu pensei, bem, isto está qualquer coisa aqui, e era. Entretanto, quando aquilo começava a cair assim só em decadência, começava a cair,
o que é que me aparecia nesses negócios? Clientes para eu fazer terapia. Grátis, não é? Começou a aparecer clientes, aquilo parava de vender de repente e começavam a entrar pessoas pela porta a contarem-me as situações com o marido, com as mágoas, com as raivas, e quando eu acabava de falar com elas, elas diziam muito obrigada, já me sinto muito melhor. E eu disse para mim mesma, eu acho que eu vou continuar o meu processo de me curar e vou montar um consultório. Porque toda a gente me procura só para isto. Isto, assim, muito vagamente. Claro que era uma ideia que ainda não estava para ser concretizada. Mas já tive, assim, uma fichinha. Porque era a tua essência. Exatamente, era a minha essência. É quem tu és. Exatamente. Tu não és aquilo que fazes. Tu és exatamente. Aquilo que és. Espera aí, deixa-me... Eu tenho isto melhor na minha cabeça, mas agora não estou a conseguir desenvolver. Eu já pedi, continua. Ok, pronto. Entretanto, foram-me aparecendo mais coisas. E parece que a sincronia, quanto mais eu percebia... O que tu fazes... ok, deixa ver se eu vou lá. Tu não és aquilo que tu fazes. Ou seja, é o que tu és, não aquilo que tu fazes. Entende? Sim, exatamente. Tu fazes aquilo que fazes porque é aquilo que tu és. E hoje em dia sei disso, não é? Que eras o que és. Não tinha a mínima ideia. O universo estava-te a dizer. Eu não tinha a mínima ideia. Entretanto, pronto, mais uma loja que se fechou, não é? E eu pensei para mim, eu tinha algum dinheiro, porque eu vim da Inglaterra e dinheiro eu tinha algum. Mas o dinheiro não me dava aquela coisa, então eu pensei assim, ok. Não te dava a liberdade que tu querias. Não me dava a liberdade que eu tenho hoje. Agora tenho a liberdade e algum dinheiro, não é? Portanto, é muito melhor. Pronto. Melhor o poder da liberdade, pessoal. Tomem atenção. Sim. Depois, eu pensei para mim mesma, ok, Marisa, porquê é que tu queres ser empreendedora nestes negócios, se isto não me diz nada? Eu comecei a perguntar-me porquê. E eu descobri que eu tinha um complexo de inferioridade enorme e que eu queria mostrar aos outros, porque deixei de falar com a família, porque era gozada na escola, porque à mãe, a toda a gente, não é? Eu queria mostrar que eu era capaz. Então eu caí em mim e foi mais um mar de dor. Porque quando eu caí em mim, eu disse, não, eu não estou a ser boa comigo, eu não estou a olhar para mim, eu não estou a deixar vir aquilo que eu quero. O que é que tu queres? Comecei a entrar nestas questões, o que é que eu quero? Quem sou eu, né? Comecei a entrar nestas questões de quem sou eu e as coisas sempre a aparecer-me. Mais um curso de terapia multidimensional, mais um curso de hipnose. Entretanto, cada curso era mais um mar de dor. Pronto, não é? Entretanto, as coisas foram e houve uma altura, eu sempre tive pânico de falar. Porque eu gaguejava, hoje em dia ainda se nota um pouco, mas já não é tanto, porque também vou trabalhando, a gente vai desenvolvendo a capacidade, né? De falar, de se expressar. Tinha muita vergonha, porque eu dizia palavras muito erradas, ainda hoje em dia nota-se que às vezes eu troco aqui umas coisas. Não sabia, não tinha instrução nesse sentido, e eu tinha muita vergonha. Eu dizia, mas como é que eu vou falar se eu tenho vergonha de me ouvir falar? Isto foi também mais um mar de dor, não é? Entretanto, chegou-me a astrologia. Na astrologia, por isso é que me tornei astróloga também, chegou-me a astrologia, uma astróloga que não me conhecia de lado nenhum e que me fez o meu mapa e que a primeira coisa que ela me abordou foi dizer-me que a minha mãe tinha se separado de mim com muito pouca idade. E aquilo mexeu logo comigo, porque era uma pessoa que não me conhecia e eu fiquei logo atenta.
Abri logo os ouvidos para ouvir tudo. E, entretanto, ela foi-me falando do meu mapa astral, né? Para quem não sabe o que é o mapa astral acaba por nos dar as nossas potencialidades e os próprios desafios, as nossas capacidades, está tudo lá. E ela foi-me informando do meu propósito, das minhas capacidades de comunicação e tudo isso. E eu queria tanto acreditar que aquilo era verdade. Só que a partir do momento em que ela me falou e que eu ouvi aquilo, a minha vida mudou. Porque se eu já tinha sincronia, ainda mais sincronia me começou a aparecer. E foi aí que eu fiz um desafio a mim mesma. Eu disse, eu gosto disto, já estava a ser bom para mim. Estava a ser bom para mim, todas as terapias que eu fazia estavam a ser boas para mim, estavam-me a curar, e eu disse, é isto que eu quero fazer a minha vida toda. Eu quero curar-me e partilhar com os outros. Eu quero fazer isto. E então eu fui chamada de louca. Sim, com certeza, és maluca, pelo amor de Deus, uma coisa dessas, pá. Eu fui chamada de louca, as pessoas próximas... as pessoas próximas de mim ficaram muito preocupadas, disseram para eu ter cuidado, porque as pessoas eram muito más, porque eu ia expor muito a minha vida, eu ia expor a minha cara, eu ia expor a minha história, quer dizer, um monstro enorme que ia me comer. E eu disse para mim mesma, não, eu fui infeliz a vida toda. Eu passei por tanta coisa, eu tive muitos buracos de de sofrimento mesmo. Eu tive muitos buracos de sofrimento e eu disse, não, eu vou-me dar isto a mim, eu vou-me dar o direito de fazer aquilo que eu amo e ainda vou ganhar dinheiro a fazer aquilo que eu amo. Eu vou trabalhar nisto, pronto. Não é nada. Só que precisava de dar os passos. E eu não sabia. Os passos. Eu não sabia dar passos neste sentido. Eu mal sabia mexer num telemóvel. mal sabia escrever, mal sabia mexer no telemóvel. Mas nas minhas áreas que eu estudei, hipnose, astrologia, porque depois, entretanto, fui tirando cursos. Astrologia, florais, todos os cursos que eu fiz, eu era boa. Eu não sabia noutras áreas, não é? Para teres uma noção, todos os cursos que eu tirei, eu não fiz um apontamento. Eu descobri que o meu cérebro é um computador. Não é nada. Todos os cursos. Porque normalmente tu tens sempre um método de aprender. As pessoas escrevem, ou umas são auditivas, outras escrevem, etc. Eu descobri que eu era auditiva. Eu tenho um sensor nos meus ouvidos que é uma coisa incrível. Aquilo que eu ouço nunca mais me sai da cabeça. Então, todos os cursos que eu fiz só ouvir. E eu aí comecei a perceber as minhas capacidades. E eu pensei, não, afinal, eu não era burra, eu só não tinha interesse para aquelas matérias, afinal, eu só investi naquilo que não fazia parte da minha essência. Então foi aí que eu comecei a dar mais um passo, que era o passo de me expor. Como é que as pessoas iam saber que eu era terapeuta? Claro. Como é que eu ia partilhar com o mundo, se era aquilo que eu queria fazer, era partilhar com o mundo aquilo que me ajudou a curar, como é que as pessoas iam saber disso? Claro. Eu primeiro parti para aquilo que toda a gente parte, que é fazer uns panfletos. Não é? Hoje, se calhar, já nem se usa, digo eu, mas antigamente ainda se usava. E já estamos a falar há 10 anos atrás, né? Pronto. Eu comecei a fazer panfletos e pagava 90 euros por mês para me distribuírem panfletos que vinha no mesmo cliente. E eu comecei a ver que o prejuízo era grande, porque pagar 90 euros para vir um cliente, eu pensei, não, isto não está a funcionar. Então eu disse, ok, tu queres fazer isto, é isto que tu queres, que tu vibras, então vou fazer um direto no Facebook. E claro, tive muito tempo para fazer um direto. Primeiro pensei em fazer vídeos.
Mas os vídeos não funcionavam, porque eu fazia os vídeos, apagava, não me publicava nenhum. Pronto. Olha. Apagava. Tive 2 anos a fazer vídeos e a apagá-los. 2 anos. Foi um erro. E vou-te explicar pois. porquê. Deixa-me dar uma dica. As pessoas, portanto, isto para ti não é preciso, porque já fazes montes de vídeos e montes de diretos. Mas agora, né? Uma das coisas que a pessoa deve fazer é faz o vídeo, não vê o vídeo e lança o vídeo, simplesmente. Lança. Pois. Eu vou-te explicar porquê. Houve uma altura que eu andava a fazer vídeos. Este vídeo foi uma porcaria, mas eu ia ouvir o vídeo. Mas quando eu ouvia o vídeo, eu era assim, porra, mas afinal eu estou a falar bem. A gente é que tem ainda sentido de complexo de inferioridade, que eu sei muito bem o que é isso, ou seja, só os outros é que sabem, eu não sei nada. Isso é uma crença que me foi incutida em mim e cresceu comigo e tem sido difícil de ultrapassar. E eu percebi que, afinal, eu estava a falar bem. E eu acredito que quando as pessoas estão a fazer um vídeo, mesmo a tremer, estão a falar bem. Mas falem bem ou não falem bem, devem fazer e partilhar. Não interessa, não precisas de ouvir. Porquê? Porque interessa é o que as pessoas ouçam. Não é que tu ouças, é que as pessoas ouçam. E à medida que tu fores fazendo e não ouvindo, mas estás a praticar, porque é tudo uma questão de prática. Quanto mais a gente faz, quanto mais a gente pratica, mais evolui, mais cresce, porque está a praticar. É ou não é, Marisa? Sim, exatamente. E eu acabei por criar um compromisso comigo. Isto era os anjinhos a me ajudar. Comecei a criar, porque criei um compromisso comigo e sabia ainda escrever alguma coisa. Escrevi, fiz um post a dizer às tantas horas vou fazer um direto de cartas, que eu também dei de cartas, pronto. Comecei por fazer um direto de cartas. E eu pensei num direto de cartas porquê? Porque um direto de cartas, a pessoa ia-me perguntar e eu ia responder. Então ia estar envolvida com a carta e não ia ter tempo de me dar os bloqueios do medo, da vergonha e tudo mais. Então eu fui logo com uma coisa que houvesse praticidade. E acertei nisso. Acertei porque no primeiro minuto eu ia desmoronar. Porque eu não percebia nada daquilo. Eu carreguei aquilo, estava em direto, eu não via ninguém a chegar. E naquele minuto a vontade de chorar, de desabar, era tão grande quando alguém escreveu no direto: olá Marisa! E eu comecei a responder. E ao começar a responder, aquela emoção toda que estava a vir desapareceu. E a partir daí comecei a fazer os diretos. Estranhou-se primeiro estranha-se, depois entranha-se, não é? E comecei a receber essas mensagens das pessoas a dizer: Marisa, você é fantástica, quando ouvi estranhei, mas estranha-se e depois entranha-se. E aquilo para mim, que nunca tinha tido, assim, apoio, não é? Tirando do meu filho e assim, né? Aquilo para mim deu uma esperança que um dia eu podia fazer aquilo que eu amava, ser feliz, partilhar com os outros e ganhar a minha vida a fazer aquilo que eu gostava de fazer. Também nunca lidei muito bem com patrões, nem com ordens, porque eu sou muito independente. Eu sempre fui muito independente. Eu, quando trabalhava, por exemplo, num café, e haviam outras colegas, quando elas vinham para me ajudar, eu dizia: deixa estar. Eu preferia fazer tudo o que eu tinha que fazer sozinha, do que trabalhar assim naquela... Sei. Pronto. Eu também sou assim um bocadinho, sim. Então eu comecei a acreditar, e acho que isto foi fundamental para mim, foi eu acreditar que mesmo sem experiência, a escrever mal, a falar mal, a dar erros na comunicação, que isso não importava. Porque o que interessava era a partilha, o que interessava era partilhar. Porque se eu pensei, não, se eu que passei por tanta coisa consegui, se eu partilhar com os outros, certas pessoas que também se identificam porque passaram ou estão a passar, também podem ver um
uma ficha, uma possibilidade, porque se aquele fez, eu também posso fazer, não é? E isto foi indo. Depois comecei a perceber que eu precisava de mais. Que não era só fazer os diretos, que eu precisava de uma organização, de uma estratégia, coisa que eu não percebia nada. E depois começámos-nos a seguir e eu comecei a ver também os teus posts, as tuas coisas, os teus vídeos, e eu pensava assim, olha, a energia em si chamava-me porquê? Porque és uma mulher normal, como eu, não é? Isto chamou-me muita atenção. Seres uma mulher normal como eu e não seres, por exemplo, não seres propriamente a imagem de pessoa de TV. E como tu partilhavas coisas tuas, da tua vida, eu identifiquei-me. Pronto, e comecei a seguir e comecei a perceber que tu fazias qualquer coisa de estratégia, qualquer coisa assim, qualquer coisa. Eu estava ainda muito bloqueada, com muitas crenças, com muita Mas para mim, estavas muito mais à frente do que eu. Sim, em relação que nem tinha Instagram. Pronto. Sim, claro que estava, sim, nesse aspecto, sim. E eu comecei a observar e comecei a ver se conseguia perceber o que é que tu estavas a fazer ali que eu pudesse me inspirar. Não é? Foi então que depois também te procurei, não é? E que tu me ajudaste, as dicas que tu me deste, o aconselhamento, tudo isso, que tu me ajudaste imenso e que eu dei mais uns passos. À minha maneira também, né? Adaptei com o que tu me disseste e com o meu sentido e criei assim uma coisa à minha maneira. E quando eu, ainda não sei se posso partilhar, mas eu acho que sim, né? Quando eu fiz a página de fãs, por exemplo, eu fui bombardeada, mais uma vez, atacada, mais uma vez, era louca, porque eu tinha feito uma página de fãs. E eu não percebia muito bem o que é que estava a acontecer, porque é que as pessoas estavam tão... Mas desculpa lá, mas quem é que te chamava de louca? As outras terapeutas, portanto, as outras terapeutas começaram a bombardear-me. Tens que te rir, não é? Ignorância pura e dura. Sim, segue. As outras terapeutas começaram, portanto, a bombardear-me por todos os lados. Porque eu que tinha a mania, que eu que era louca, que eu não sei quê, que eu que não sei o que mais. E eu pensei assim, olha, cá para mim eu pensei assim, se eu estou louca, então eu estou a adorar estar louca. Porque é isto que eu quero fazer, eu estou-me a sentir bem, eu sou livre de fazer o que eu quiser, porque eu trabalho para mim, e se eu gosto da minha página de fãs, eu vou manter a minha página de fãs. E quem não gostar, elas são colegas, terapeutas, que se coloquem no lugar delas, pensei eu. Aqui está, mais uma vez, o poder da liberdade. O poder da liberdade de decisão da Marisa, porque atenção, o poder da liberdade não é só ganhar asas e voar, é muita coisa, é um conjunto de coisas. E é a liberdade de escolha, de decisão da Marisa que a levou a chegar onde ela está hoje. Sim, porque eu não quis saber. Depois, como eu não queria saber, eu sou aquariana, já que sou astróloga, vou dizer que sou aquariana. E as aquarianas têm uma aparência normalmente muito diferente. Eu estou sempre a mudar os meus cabelos, de vez em quando faço umas unhas assim um pouco diferentes. Então, como eu não ligava por aí, o público, os colegas terapeutas, vinham-me fazer críticas aos meus penteados, às minhas unhas, ao meu batom, mas eu não sentia que aquilo me incomodava. Eu dizia assim, isso é um problema vosso, vocês coloquem o cabelo que quiserem, coloquem as unhas que quiserem, o batom que quiserem, que eu faço como eu sinto. Porque percebes, Ju? Quando uma pessoa passa a vida inteira contra si e depois descobre que estar a favor a si é bom, nós não queremos deixar mais. Então eu
não havia nada que me impedisse de ser eu, de ser esta liberdade. Só que tinha, a nível de empreender naquilo que eu amo fazer, ainda estava muito aquém disso acontecer. Porque eu tinha muitas crenças limitantes. Eu venho de uma família de escravos, que houve escravos na minha geração. Então, isto é muito limitante. Muito mesmo. Então, eu já trabalhava, já atendia, tinha muito bons resultados, porque eu sempre trabalhei no sentido da pessoa descobrir o que é que lhe faz bem, quem ela é, etc. E tal. Então eu tinha resultados porque eu porque eu faço aquilo que eu faço tem a ver com o processo que eu fiz, porque foi a descobrir isso que eu me tornei livre e poderosa, não é? A minha história, pronto. Lá está. Mas as crenças que escassez, diz. Lá está, que agora esvarreu-se-me assim a ideia, lá está aquilo que tu estás a dizer, que é o poder da nossa história. O poder da nossa história é muito poderoso porque as pessoas se identificam. Sim. E quando a pessoa, assim como tu te identificaste comigo e vieste à minha procura, identificaram-se contigo. Eu sigo tudo o que tu fazes. Procura. Estás a perceber? E isso também é o poder de liberdade da gente não ter medo de se expor, não ter medo de partilhar a nossa história, porque do outro lado vai haver sempre alguém que se vai identificar. Sim. E isso é o que faz crescer uma audiência, isso é que ajuda nos resultados que a Marisa agora está aqui a falar. Sim. Prossegue. E eu identifiquei-me e identifico-me. E cada vez me identifico mais contigo, porque tu também não estás parada. Tu também, eu estou a acompanhar-te há muito tempo e eu também vejo que tu cada vez tens mais sumo para me dar, não é? Porque eu dou sumo, mas tu também me dás sumo. E tu deves perceber que eu acompanho tudo o que tu fazes. E faço questão de ir lá pôr o meu like, porque é para tu saberes que eu estou a estudar. E eu também a ti também ponho. Pronto, também ponho. Para saberes que pronto, eu estou... Entretanto, também fui muito criticada por causa dos preços, dos valores. Aqui voltamos outra vez àquela crença de que quem tem um dom que eu pagava e paguei e pago um dom por cada curso que fiz, não é? Porque ao fim e ao cabo, para eu ser astróloga, eu posso ter um dom, mas eu tive que pagar os cursos, eu tive que pagar as viagens, eu tive que fazer todo o processo, que foram anos, pronto, mais de 20 mil euros investidos em cursos estão, e não me arrependo nada. Aqui, para as pessoas perceberem uma coisa, independentemente das pessoas acreditarem ou não, Jesus falou com a Alexandra. E a Alexandra tornou-se uma excelente profissional, cresceu imenso. Porquê? Porque ela cobrava as consultas. Exatamente. Ela cobrava, porque era a vida dela, era o crescimento dela. Jesus, houve uma altura que ela pediu se podia aumentar as consultas e ele disse, houve uma altura que disse que sim, podia aumentar as consultas, porque é a vida dela, ela tem que comer. Exatamente. E para ela, isto é só dar um exemplo, para ela chegar às pessoas que ela tinha que chegar, como Jesus queria que ela fizesse, ela tinha que ter... Ok, estamos de volta. Estamos de volta. Houve aqui uma quebra de internet. Ela tinha que ter dinheiro, estavas tu a dizer. Ela tinha que ter dinheiro físico para poder prosseguir com a missão que Jesus lhe veio trazer. Porque sem dinheiro para as viagens, sem dinheiro para montar todo o estaminé para ela poder trabalhar e fazer. Portanto, não venham cá com ceninhas. O que é não abusar? Ou seja,
não vou cobrar uma consulta, a não ser que seja uma pessoa muito especial, muito, muito grande, ok? Ou muito procurada. Pronto, agora, exatamente, agora cobrar o valor que a pessoa tem, que está a entregar à pessoa, isso é justo. Isso para mim tem muito sentido. Pronto, mas como eu estava numa fase, eu tinha descoberto os meus objetivos, os meus propósitos, e um dos meus propósitos é partilhar. Eu nasci para isto, um dos meus propósitos é partilhar. E eu queria fazer isto. Então, como eu queria fazer isto, o que é que eu fazia? O universo vai-nos ensinando. O que é que eu fazia? Eu trabalhava num lado e trabalhava no outro. Porque só trabalhar a fazer o que eu amo não chegava. Então, pensei, vou arranjar outra coisa que eu gosto de fazer, e eu gosto muito também da estética, e comecei a fazer coisas estéticas, sempre era melhor do que trabalhar para alguém. Tirei cursos, formações, comecei-me a meter por conta própria e fazia, que já era melhor do que trabalhar para alguém, porque eu sou uma pessoa que não nasci para trabalhar para ninguém. Sem dúvida alguma. Pronto. Então comecei por aí, comecei a fazer de um lado estética, as clientes estética, claro, começavam a falar das emoções, vinham para as terapias. Só que eu não me sabia valorizar. E quando nós não nos valorizamos, os outros também não nos valorizam. E o que é que eu fazia? Eu fazia, por exemplo, no mapa astral, só para dar um exemplo, só para chegarmos aqui a um censo, eu comecei a cobrar 20 euros por um mapa astral. E posso-te dizer que a 20 euros por um mapa astral eu não fiz nenhum até hoje. E depois um dia, e aqui é que está o poder da liberdade, um dia eu agarrei para mim mesma e eu disse assim, não, eu amo a astrologia e eu vou fazer isto a minha vida inteira. Vou partilhar a minha vida inteira. Por isso, quem quiser um mapa feito por mim, é 50 euros. Quem não quiser, não faz, porque eu não vou perder a astrologia. Comecei a ter os meus primeiros mapas. E depois eu percebi que 50 euros era muito pouco. Porquê? Porque um mapa astral dá muito trabalho a fazer. É imenso o trabalho e depois esgotada que eu ficava quando fazia um mapa astral. Porque a energia também tem um valor. E eu andei ali um tempo a fazer os mapas a 50 e quando eu descobri, a vida ensinou-me com a minha própria energia. Quando eu descobri que era demasiadamente desgastante o trabalho que eu estava a fazer para o valor que eu estava a cobrar, mais uma vez por mim mesma, eu disse assim, não. Agora, quem quiser vai ser 80. E eu fiz mais mapas do que fiz a 50. E isto foi-se repetindo, e cada vez tinha mais, e então a minha energia também... Mas fazes um mapa astral, quanto é que estás a cobrar agora? 134 euros. Muito bem. Porquê? Eu descobri que o gasto energético era tão grande que não compensava. Só que eu posso te dizer uma coisa, eu nunca fiz tantos mapas na minha vida como a 134 euros. Eu tenho pessoas que vão fazer mapas, sou muito conhecida na astrologia, eu tenho pessoas que vão fazer mapas com outras pessoas, a 30, a 40 e a 50, e depois... Sim, e depois dizem-me assim, Marisa, eu fiz aqui um mapa com uma pessoa, mas isto foi só 40 euros ou foi só 50? Se calhar isto não tem nada de coisa. Olha, quero fazer consigo. Que eu sei que o seu é mais caro. E fazem comigo. Porque mais caro é melhor. O mais caro para muita gente é melhor. E as pessoas muitas vezes preferem pagar mais por melhor do que estar 20 ou 30 euros, que até pode estar bem feito, mas na mentalidade das pessoas, como é barato, não querem. Ou exatamente. Acham que ficou fraco, ou acham que aquilo ficou fraco. Sim, a questão é que eu, como não faço só astrologia e faço muita coisa, constelações familiares, são muitas terapias e muitos atendimentos, a minha energia tem um limite. Claro. Tem um valor. E eu comecei a perceber que se fizesse 4 mesas radiónicas, por exemplo, eu ficava desgastada. E então o valor não compensava. Então eu tive que aumentar, comecei a aumentar para ter menos
desgaste energético e o mesmo valor que eu decido que quero ganhar aquilo por dia, por exemplo, não é? Eu ponho a minha meta, eu digo, eu quero trabalhar, quero fazer isto. Quero ganhar, por exemplo, 100 euros ou 150 por dia. E eu, dentro disso, eu agendo o meu trabalho à minha maneira. Se eu for fazer um mapa, eu não faço mais nada, porque já é muito desgaste energético. Então, tudo aquilo que eu faça é para gerir o meu prazer, o meu lazer, o meu trabalho, a minha alegria constante em partilhar também, fazer direto e tudo mais. E então eu comecei a valorizar o meu tempo. E tu também foste muito importante também nessa parte, não é? Não sei se te lembras, mas fostes. Porque a partir do momento em que eu me comecei a valorizar com as dicas que tu me destes, eu ganhei outra visão perante os outros, cresci. Não sei explicar, mas eu cresci. E eu percebi isso. E percebi que tinha que fazer algumas coisas que eu não gostava, como o TikTok, o Insta, isto e aquilo, e mais não sei o quê, uma carrada de coisas, e comecei a pôr aquelas coisas que tu me disseste, ainda ponho até hoje. Eu vou-te ser honesta, Tirando o perfil do Facebook, que é para eu estar em contacto com as pessoas que eu gosto e os meus amigos, e tu incluída, se eu pudesse, eu fugia das redes sociais, mas eu não posso porque é o meu trabalho, então eu tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar fazer. E aceitar as coisas também faz parte do processo. E tu estás num bom caminho a aceitar passar pelo processo. Fora as dicas que eu ainda te vou dar. Atenção, ainda não te dei as dicas que tu estás a precisar de ouvir, que é para cresceres mais um bocadinho. Vamos a isso. Vamos a isso. Pronto, entretanto, nós sabemos que, pelo menos eu sei que não se pode agradar a toda a gente. E não podemos agradar a toda a gente. Agora, uma coisa que eu comecei a perceber é que eu não estava aqui, e nem estou aqui, para partilhar aquilo que não for eu. E eu aí é que eu comecei a perceber que eu precisava de assumir o meu poder de liberdade de ser quem eu sou e quem eu sinto que é a minha natureza. Pessoal, toma atenção o que a Marisa está a dizer. Então, comecei a ser a minha natureza. Lógico, eu sempre fui muito atacada pelos outros terapeutas. Muitos terapeutas me atacam. Tu sabes porquê é que tu fostes muito atacada pelos outros terapeutas? Primeiro, porque eles estão cheios de crenças. E tu largaste as crenças. Segundo, tivestes a coragem de te expor coisas que elas não conseguem fazer. Percebes? Sim. Tiveste a coragem de ser tu própria, de fazer tudo aquilo que é necessário, de marcar a diferença. As pessoas criticam. Porquê? Porque elas não têm coragem para fazer aquilo que tu estás a fazer. Então criticam. Então dizem mal. Mas todas essas críticas... É uma máscara. Nunca me abalaram, pronto. Não estou nem aí. Não estou nem aí. Todas essas críticas, eu pensava, se não me vai ajudar, se não me ajuda a eu ser mais eu, comecei a escolher o que é que eu ouvia, o que é que eu não ouvia. Comecei a escolher o que é que eu queria de informação, o que é que eu não queria. Eu hoje em dia sigo quem eu quero. Pronto. Não gosto, não sigo. Depois, antes, eu sempre fui muito sanguínea e eu antes caía num erro, que também me ajudastes muito. Eu caía num erro que nós temos sempre pessoas que gostam de nós e não gostam de nós. Isso é normal. E o meu filho um dia também me ajudou, que ele um dia disse-me assim, se tu tens haters, isso é bom. É sinal que estás a fazer alguma coisa. E tu, não sei se te lembras, Ju, que tu mostraste-me e explicaste-me que não se responda a comentários que são abusivos, malcriados, etc. e tal. E eu caía no erro de gastar a minha energia a explicar. Isso é uma das coisas que eu ia falar contigo a seguir. Não faças vídeos a dar a resposta, não faças isso, porque isso é energia negativa.
Pois. Vem uma pessoa, é assim, eu aprendi também uma coisa, que agora vou partilhar aqui, porque também estou a ensinar. Nós temos o ego, e o ego às vezes atrapalha, mas também está para nos defender. O trabalho dele é defender-nos, pronto. E quando vem uma resposta muito negativa, que já me aconteceu também, a gente tem tendência para eliminar ou para bloquear ou pronto. Atacar, responder. Pronto. É assim, atacar e responder não, porque não vale a pena, porque as pessoas não têm capacidade e então voltam-nos a atacar ainda mais. Portanto, não vale a pena, embora deixe a vontade a gente os mandar para os alhos e tal e coisa. Então, aqui, aquilo que eu aconselho é, não apaguem as mensagens, porque o algoritmo gosta das mensagens. Ou seja, quanto mais interação os nossos conteúdos tiverem, mais o algoritmo vai mostrar a pessoas. Podem mostrar a pessoas que não são muito boas, muito saudáveis mental. Mas pronto, o que interessa aqui é deixa estar, porque a pessoa está a interagir, é a opinião da pessoa. Se tu te amares e te respeitares, estás-te a borrifar para o assunto, responde da seguinte forma: grata pelo teu ou seu comentário. Mais nada. Porquê? Porque a pessoa está a interagir e tu estás a responder que é isso que o Facebook quer, porque o Facebook e as redes sociais servem para nós socializarmos. Sim. E isso faz crescer a nossa audiência. E depois, às vezes, vêm aquelas pessoas que são nossas amigas, que já nos conhecem e dão-lhes atacada, e a gente deixa as pessoas nos defenderem, que muitas vezes também ajuda. Acontece muito. Acontece. Bora lá deixar a coisa fluir. Sim, pronto, e comecei a perceber aqui algumas coisas que eu precisava também de não me afetar. Não me afetar. E a partir do momento em que não deixasse, porque eu sou uma pessoa, sou aquário, mas eu tenho muito escorpião, eu sou uma pessoa muito profunda no sentir e tudo isso. Sim. E então eu comecei a fazer, porque isto é um trabalho, o trabalho não para aqui, que eu cheguei aqui e tenho a minha liberdade, não para aqui, o trabalho é sempre, é contínuo. É contínuo. Sim, e eu continuei a trabalhar, não é? Continuo a trabalhar e fui trabalhando mais um pouco, eu há não muito tempo até tive experiências nesse sentido, fui trabalhando mais um pouco de chegar ao ponto de eu estar cada vez mais na minha liberdade e no meu poder pessoal. E se eu estiver cada vez mais na minha liberdade e no meu poder pessoal, nada disso me vai afetar. Então estou neste momento também nesse processo de nada disso me afetar. E eu seguir, claro que buscar o conhecimento, buscar dicas, não é? Tentar aperfeiçoar-me, estou com muitos, eu crio ferramentas também para terapeutas e tudo, então eu tenho... Sim. Conta-me lá um bocadinho que tipo de ferramentas é que tu crias, tirando a mesa... multidimensional. Exatamente. Olha, eu crio todo o tipo de ferramentas que possam... Eu tenho muita criatividade, coisa que eu não sabia. Muito criativa, não é? Coisa que eu não sabia, não é? Não sabia, eu fui descobrindo isto tudo. Tenho muita criatividade, tenho muita capacidade de conectar-me, sentir. Então, o meu objetivo é que cada vez mais as pessoas possam ter independência e elas próprias começarem a trabalhar a sua autocura. Como esse é um dos meus propósitos, é partilhar para que os outros possam fazer aquilo que eu fiz, eu investi e investiria de novo tudo o que investi, mas eu achei sempre que podia simplificar as coisas. Então crio tarôs, crio vários tipos de mesa, crio jogos que possam perceber o que há no nosso inconsciente. Boa. Crio terapias, por acaso não tenho aqui nada à minha frente para me mostrar, mas pronto. Tenho vários tipos de terapias que todas elas vão dar a um ponto, vão dar a um sítio. É na autocura da pessoa. E para que ela seja mais livre e desenvolva o seu poder pessoal a partir de si e perceba que não precisa
não é necessário depender de alguém para conseguir isso, ela própria fazer. Então eu gosto de fazer as ferramentas para que as pessoas percebam que não é um bicho de 7 cabeças. E que não é só aquela pessoa, a Marisa, que pode fazer, então vou à Marisa. Não. Ela também pode aprender e fazer para si. E eu atendo, claro que atendo quando as pessoas querem, porque há pessoas que também tiram cursos comigo, mas entretanto há alturas em que dizem, Marisa, eu hoje preciso mesmo uma consulta consigo. Pronto, está tudo bem. Mas elas também estão a fazer outras coisas. Agora, eu atendo, mas o meu propósito é partilhar a independência das pessoas. Percebes isto? É de dentro. Partilhar com que as pessoas cada vez mais sejam independentes. Então, quanto mais pessoas souberem fazer ou tiverem um método para se equilibrar a energia ou para cortarem algo que está ali, uma densidade, ou para fazerem uma análise mental, emocional daquilo que se passa com elas, eu acho que melhor. No meu ponto de partilha, melhor. Porque vão se tornar mais livres, mais independentes e depois é assim. Aparecem muitas pessoas que têm mediunidade, que têm estes propósitos como o meu, porque é o meu caminho, acaba por vir ao encontro do caminho dos outros. Então, todos estes médiuns, todas estas pessoas que estão-se a tornar terapeutas e tudo mais, essas pessoas aparecem. E quando me aparecem, portanto, eu mostro-lhes como eu também fiz. E elas acabam, de certa forma, eu tenho muitas meninas que precisam de te conhecer, porque elas estão naquele modo, elas estão naquele modo de dar aqueles passos que eu já dei, que é o expor-se, começar a fazer os vídeos, começar a fazer estas coisas, e tudo isto vai dar aonde? Vai dar a liberdade. Vai dar a liberdade. Outras cositas mais que eu te vou dizer a seguir, mas sim, é só a Marisa. Depois. Desculpa. Sim. É só para a Marisa. Ai, que bom. Sim. Continua, Marisa. Pronto. E então, não sei se tu já deves ter percebido isso, que isto é muito maior do que aquilo que eu imaginava. Para mim, isto é muito maior do que eu imaginava. Porque eu vou-me apercebendo, a cada dia que passa, a cada mês, eu vou-me apercebendo que eu tenho uma missão. E essa missão eu vou segui-la. É isto que independentemente de gostarem, não gostarem, agradar, não agradar, não se pode agradar a toda a gente, agrada muita gente, não é? Não se pode agradar a todos, mas já agrada muita gente. Então, independentemente de que dificuldade for que apareça, se é preciso... Eu tenho um canal, mas esse canal ainda tem poucos likes, eu nunca percebi muito bem porquê, porque no Facebook é likes. Se for no YouTube parece que as pessoas têm medo de pôr lá o dedo, ou parece que... Não sei, nunca percebi muito bem porquê. A gente já conversa. Pronto. E então, como eu tornei-me e sou bastante ocupada, não tenho tido tempo, está lá parado o canal, não tenho tido tempo para... E também não sei como fazer no YouTube. Porque no Facebook, no Instagram, eu já vou vou tendo aquela liberdade que eu chego ali, faço um direto e pronto. No YouTube, por exemplo, eu não sei ainda muito bem como é que é de fazer, mas quem sabe, tu ainda me vais ajudar nesse sentido, porque eu sei que há coisas que eu preciso ainda de... Precisas de fazer. Porque eu quero crescer muito mais ainda. Tu estás a precisar eu tenho planos. de subir de nível. E é isso que eu te vou explicar a seguir. Pronto. E é isso que eu quero sempre. A vida é para a frente. Essa é para a frente. A vida é para a frente. E como eu trabalhei as minhas crenças de escassez, neste momento não as tenho. Olha. Isto que eu te vou fazer, esta pergunta que eu te vou fazer, eu ouvi num direto que tu fizeste, ou numa gravação, eu acho que vi em gravação, ou vi em direto, eu já não me lembro, mas eu sei que ouvi. E disseste aqui com tanta naturalidade, com tanta...
que para as pessoas é difícil de compreender, e agora vais-me descontar o teu segredinho, entre aspas. Eu agora sei, na altura não sabia, mas eu agora sei. Tu, num direto, tu estavas a falar, porque a Marisa vende produtos da Oterra, não é? Acho que é assim. Da Oterra, sim, também. E a Marisa estava a dar uma formação, tipo não era uma formação, era uma apresentação de como é que se podia usar aquele determinado produto para aquela determinada situação. E ela começou a falar de dinheiro e disse uma coisa, pá, que eu não me esqueço nunca, que foi, de repente, eu não tenho problemas com o dinheiro bate-me à porta ou entra-me pela porta, eu já não... É verdade. É verdade. Explica-nos lá como é que o dinheiro... Eu agora sei, mas as pessoas lá não sabem. Mas eu agora sei. Olha, é assim... algo muito importante, que é o pensar, sentir e fazer. Foi uma coisa que eu sempre me fez sentido. Eu comecei, eu também ouço vídeos e também ouço pessoas e leio livros. É muito importante ler. E tu disseste isso uma vez. Pronto. E eu, com este entusiasmo de fazer aquilo que eu amo, de estar conectada com aquilo que eu amo, eu também me entusiasmo naquilo que eu vou trabalhando e acreditando. Então, como eu ouvi essa história do pensar, sentir e fazer, eu fazia isso. Eu escrevia, por exemplo, a minha agenda, quando eu não tinha clientes, eu escrevia a minha agenda e eu me envolvia com aquilo. Eu escrevia o nome de uma pessoa, eu punha a hora que ela vinha, eu fazia tudo isso, eu todos os dias fazia a minha agenda e eu estava ali, eu imaginava a pessoa a tocar a campainha, imaginava eu ir à porta, eu ia abrir a porta, eu sentava-me a fazer o teatro de atender a pessoa. Uau. Só que isso começou-se a tornar realidade. Uau. E eu dizia sempre uma coisa que era... Poder da visualização, pessoal. Exatamente. Poder da visualização. E eu dizia, eu sou muito intensa, já se percebeu. E eu dizia sempre isto assim: o dinheiro gosta de mim, mas eu sentia que o dinheiro gostava de mim. O dinheiro gosta de mim e eu gosto do dinheiro. Porque, por exemplo, se eu não gosto de ti, se eu te trato mal, tu vais gostar de mim? Não. Agora, se eu gosto de ti, tu gostas de mim, temos ali uma parceria perfeita. E eu dizia sempre isto: o dinheiro gosta de mim, eu gosto de dinheiro. E quando me diziam, pronto, ainda hoje digo, quando eu comecei a trabalhar a minha mente, porque eu antes nem 500 euros eu ganhava no mês, não dava para pagar a renda. Pronto. Então tinha que fazer aquilo tudo que eu já contei. Eu não conseguia ultrapassar os 500, eu só me via a ganhar 500. Então eu comecei a visualizar esses 500. Pronto. Depois passei para 750, depois para 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000. 4000 e vai para os 5, vai para os 6, vai para os 6 e vai para os 20 mil. Vai para os 20 mil porque eu quero que vá. Pronto. E como eu quero que vá, é só uma questão de tempo. Porque uma coisa que joga muito a favor dos terapeutas é o tempo. Porque o nosso sucesso é o resultado, e para ti também, né? O nosso sucesso é o sucesso daqueles que nos procuram. Exatamente, é exatamente isso. Então, isso vai ser inevitável. Porque todas essas pessoas, é um grupo, todas essas pessoas que vão chegando, elas estão a trabalhar e elas também vão fazendo sucesso. E isto é uma bola grande e eu mereço chegar a esse ponto, porque eu trabalhei muito, trabalho muito e continuo a trabalhar e quero continuar a trabalhar mais ainda, que já estou a abrir para pessoas darem cursos, por exemplo, das minhas ferramentas e tudo mais. Então não é difícil. Não é difícil, é preciso uma boa estratégia, que aqui a Gil Faria vai-me ajudar, e é preciso uma boa estratégia, e é preciso querer, é preciso acreditar, confiar. Então, voltando ao sítio, eu dizia sempre isto, quando me diziam, onde é que vais arranjar esse dinheiro todo? Eu dizia sempre,
não te preocupes, o dinheiro vem ter comigo. Mas eu dizia isto a sentir, e eu depois comecei a perceber que não é só dizer palavras sem sentir. Porque quando falamos sem sentir, a coisa não funciona. É, o sentir e eu como... é o segredo. Exatamente. Eu, como sou intensa, eu dizia, não te preocupes. Quando alguém me começava a questionar e a debater comigo, eu dizia, não te preocupes, o dinheiro vem ter comigo, o dinheiro ama-me, o dinheiro vem ter à minha porta. Isso! Eu dizia sempre isto. Mas eu sentia tanto aquilo que o dinheiro foi ter mesmo à minha porta, à minha caixa de correio. Um dia vou à caixa do correio para ver as cartas e tinha lá dinheiro. Eu digo assim, mas quem é que pôs este dinheiro aqui? Ou seja, aquilo para mim, e depois é assim, todas estas sincronias, por isso é que me chamam de louca, não é? Todas estas sincronias me fez acreditar mais em mim e a perceber que o universo estava-me a dizer que sim. Eu já percebi. Se eu estou na minha essência, se eu estou na minha missão de vida, se eu estou na minha liberdade, no meu amor, o universo só diz sim. Mais nada. Eu comecei a entender isso, o universo só diz sim. Então, é um processo, porque às vezes somos invadidos por uma condição qualquer que nos aparece, que está dentro de nós e não está em mais lado nenhum. Não são os outros, ninguém nos inveja. Se nos invejam, nós não sentimos, não é? Porque a inveja só faz mal, por exemplo, a quem sente, não é? Isso eu nunca me preocupei muito e eu noto que ajuda a estares no teu poder pessoal. Porque quando não fazemos uma coisa porque nos criticam ou porque temos medo de não conseguir, tens medo de não conseguir, pede ajuda. A quem sabe fazer, há profissionais para tudo. Exatamente. Não é? Há profissionais para tudo. Por exemplo, eu quero, um dia destes, quero ter um site, mas é um site temos que falar sobre isso, que é um site de venda automática de alguns produtos. Mas eu não sei como fazer. Mas com certeza que as pessoas que sabem, o fazem. Alguém sabe. Mas quando a pessoa não sabe, a pessoa vai à busca da informação, porque já sabe onde ir buscar. Exatamente. Então é tudo são passos para a liberdade, tudo são passos para estar no poder pessoal. E outra coisa que eu quero, se me permites referir, é que as pessoas precisam de parar de ter medo da palavra poder. As pessoas têm medo da palavra poder. As pessoas ligam o poder àquilo que elas acham que é o poder, que é, quem está no poder, ou que os poderosos é que são culpados disto tudo. Exatamente. Ligam o poder, as pessoas ligam o poder a isso. E o poder é poder. O poder é poder. Agora, sim, o poder é poder. Agora, nós podemos usar o conhecimento para denegrir, podemos usar o conhecimento para acabar com uma sociedade, podemos usar o conhecimento para construir. Nós também podemos usar o poder para estarmos no nosso poder pessoal, na nossa liberdade, e quando estamos na nossa liberdade, nós acabamos por respeitar até mais os outros, porque percebemos que eles também têm a liberdade deles, que eles também têm as escolhas deles, e que eles também estão no processo deles. Então eu acho que o poder nunca diminui, o poder não atrapalha. O que atrapalha é a pessoa ser mau caráter, bom caráter, é a escolha que a pessoa tem, os caminhos que a pessoa quer seguir, não é? E também é necessário, também existem. E é necessário e também nos mostram, se eu não sei o que é o ódio, às vezes não conheço o amor. Então, as polaridades existem. Então, neste momento, eu estou a trabalhar muito com as pessoas no sentido delas perceberem que não precisam ter medo do poder. Porque se elas não tiverem medo do poder que elas têm, do poder que têm, elas vão atravessar, sim, todos os desafios que eu atravessei, todos os desafios que outras pessoas atravessam. Eu tenho uma amiga, cliente e já terapeuta, que tem quase 70 anos e tinha 60 e tal quando ela começou, que ela
se eu não percebia nada de internet, muito menos ela percebia. Ela acreditou tanto nela, acreditou tanto no poder pessoal dela, que ela, com erros ou sem erros, ela faz, ela trabalha e ela ganha e ela está na liberdade de fazer o que ama e ser paga, valorizada por aquilo que faz. Depois, outra dica que tu me disseste, que foi muito, muito importante para mim. Coisa que agora não me lembro. E eu não sei se tu já percebestes isso, mas porque tens mais que fazer também, né? Pronto. Mas desde que tu me disseste aquilo, nunca mais eu pus fotos na fotos de perfil, nunca mais eu pus fotos que não se vê a minha cara. Pronto. Sempre tem a minha cara. Olha, tens estado os meus olhos tão giras. Eu não sei qual é que é o programa que tu estás a usar para fazer aquele tipo de foto, mas é tão gira. São fotos tão giras. Depois a gente depois conta. A gente vai falar. Pronto. Olha, Maria. E o que é que me... Só mais um minutinho. Eu falo muito, né? Claro. Não, estás à vontade. E o que é que me aconteceu com essa dica que tu me destes? Que eu segui, que eu antes punha fotos às vezes de costas, ou... Não, e tu disseste uma coisa que eu nunca mais me esqueci. É o que se chama... Quem vende... Posso dizer ou queres dizer tu? Podes falar, fala, desculpa, fala. Uma coisa que tu me disseste, que eu nunca mais me esqueci e levei para a vida. E levo para a vida, que é, quem vende é a Cristina Ferreira. Quem vende é a Marisa Freitas. E eu preciso de ser conhecida em todo o lado. E o que é que me começou a acontecer quando eu comecei a pôr a minha cara, de maneira que as pessoas pudessem olhar para mim e reconhecessem-me na rua? Em todo o lado vinha alguém ter comigo. Olha, eu conheço do Facebook, você não é Marisa Freitas? Posso lhe dar um abraço? E isto começou a acontecer e acontece até hoje, em todo lado que eu vou. E às vezes algumas terapeutas não ficam muito satisfeitas, porque às vezes vou a alguma coisa onde estão mais, e eu chego lá e, Marisa Freitas, não sei o quê, e abraçam-me, e beijam-me e tudo, e depois, pronto, ficam assim naquela coisa, quer dizer, somos nós as anfitriãs e ela é que leva os loiros, né? Pronto. Mas isso tem a ver com um trabalho de poder pessoal e de eu também aprender com quem sabe, porque no caso tu estavas-me a falar de uma coisa que sabias e eu, ok, espera, ela é especialista nisto. Então se ela é especialista nisto, ela não deve estar a dizer isto à toa. Então vou testar. Porque há uma coisa que as pessoas têm medo, é de testar. E eu não ignoro um convite do universo, uma dica, uma crítica. Eu vou testar. E se aquilo funcionar, é porque realmente aquilo que a pessoa estava a dizer fazia todo sentido e veio-me ajudar. Pronto, e se não funcionar, ok, mas não ponho logo de parte. Não diga assim, olha, ela está-me a dizer isto, não vou testar. Não, eu testei e nunca mais, pronto, agora tenho sempre cara, embora devia ter, eu sei, em todos igual. Em todos igual. Mas pronto, eu sou teimosa. Mas mesmo assim funcionou melhor. Mesmo assim, funcionou logo melhor, comecei logo a ser conhecida, às vezes até, pronto. Sítios que eu, no Algarve ou noutros, completamente longe, porque lá está, nós chegamos a todo lado, a partir das redes sociais, não é? Nós chegamos a todo lado e realmente, sim, quero alargar mais, quero ainda estar mais no meu poder pessoal e ir trabalhando. E às vezes é preciso perceber, ir percebendo que às vezes nós não percebemos. Às vezes nós precisamos de alguém. Isto acontece muito. Estamos aqui com alguns cortezinhos. Às vezes não percebemos tanto que... onde é que estamos? E então, aí é que é. Por isso é que eu faço terapias com outras pessoas e por isso é que eu procuro outras pessoas, porque às vezes... uma dica ali vai nos ajudar. Não sei se estamos com corte. Ok, chegamos. De vez em quando, isto é a minha internet, de vez em quando vai abaixo.
Olha, Marisa, já estamos há 1h20, eu estava aqui a noite toda contigo, porque eu adoro ouvir-te, adoro, inspiras-me de uma maneira espetacular, porque sinto que falamos a mesma língua e realmente eu adoro a tua energia, adoro os teus conteúdos, tu sabes, não é? Tu sabes, às vezes estás-me ali, às vezes eu estou ali a murchar e às vezes estás ali... Epá, esta Marisa parece estar a falar comigo. E porque todos nós estamos no nosso processo, eu não sou diferente de ti nem de ninguém, não é? Agora, o que é que tu dirias a mim se tu soubesses que eu tenho capacidades espirituais? Portanto, pronto. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa intuitiva, presinto as coisas, tenho intuição, pronto, as coisas só minhas, portanto, não é coisas para eu trabalhar com outras pessoas, como, por exemplo, tem a Marisa os dons e as capacidades que ela tem. Mas vamos imaginar que eu tinha as mesmas capacidades para astróloga, para ser médium, para ser seja o que for. O que é que tu me dirias? Eu estava aqui a falar contigo, eu tenho, mas ninguém sabe. Isso já me aconteceu. Eu ter uma cliente em Fátima com os dons espetaculares espirituais para ajudar imensa gente, mas as crenças dela não permitiram, porque eu queria ajudá-la, mas ela não se queria expor, porque tinha medo e vergonha da família e dos amigos daquilo que a pessoa vão pensar. Então vamos imaginar que eu sou essa pessoa e chego ao pé de ti para te pedir ajuda em alguma coisa e falo contigo, o que é que tu dirias? Olha, eu diria em primeiro lugar para agradecer a esse dom, que é como outros qualquer, não é melhor nem pior, mas é o dela. E que isso não aconteceu por acaso. Que essa pessoa já escolheu isso. Para quem acredita em reencarnação, não é? Para quem está dentro destas áreas, acredita em reencarnação. Aliás, até que ela já foi provada na ciência. Já há pesquisas onde as pessoas podem pesquisar. Então já podemos dizer que existe. Claro que existe. Não interessa se a pessoa... Essa pessoa, portanto, eu diria que você escolheu, nesta vida, essa missão. Esteve numa fila enorme para reencarnar, uma oportunidade que conseguiu para não desperdiçar aquilo que ela se propôs de fazer nesta vida. Para não desperdiçar, para não ter medo de se expor, porque o tempo em que as bruxas voavam em vassoura já acabou. Hoje em dia toda a gente já sabe que uma bruxa é uma pessoa que tem conhecimento e sabedoria, não é? E que sabe usar, sabe manipular as coisas de forma a criar uma harmonia na energia, não é? Não sei se me estás a ouvir. Acho que tivemos aqui outro corte. Acho que tivemos aqui outro corte ou não sei. Eu diria que não desistisse, porque se ela não estiver no lugar dela, quem é que vai estar? Quem vai estar no lugar dela, com a missão dela, com a mediunidade dela, se ela não estiver? O universo é composto, é tal e qual como o nosso corpo. No nosso corpo nós temos o fígado, temos o pâncreas, nós temos o coração. O que é que acontece se o intestino for para o lugar do coração? Então, o que é que acontece a essa pessoa que tem essa missão? O que é que acontece a essa pessoa que tem essa missão de vida? O que é que acontece no puzzle, no sistema do universo? O que é que acontece? Ela não está na sua missão, o universo inteiro não está a ter o benefício daquilo que ela faria se ela não tivesse medo de ser quem ela é, de estar no poder pessoal dela e no dom que lhe foi concedido. Portanto, o coração está no coração, o fígado está no fígado. Então, se ela estiver no lugar dela, no propósito dela, no poder dela, todos vão usufruir. Então, não é só sobre uma peça, é sobre várias peças. É que quando tu não estás no teu lugar, eu também não estou a usufruir do que tu poderias me dar.
Claro, com certeza. Partilhar. Exato. E quando eu digo dar, não é dar sem cobrar. O facto de dar esse conhecimento e cobrar é dar na mesma. Exatamente. É dar na mesma, porque alguém tem que saber fazer um bom camarão, como alguém tem que saber passar uma receita num médico, como alguém faz uma assinatura num projeto. E essa assinatura é o que vale mais dinheiro. Mas quanto é que ele teve que investir, quanto é que ele teve que se valorizar e acreditar nele para chegar à assinatura? Exatamente. Isso mesmo. Minha querida Marisa, apesar desta atrapalhação da internet, pronto, perdeu-se aqui algumas coisinhas, mas está aqui o essencial, está aqui o básico. Gostei imenso de ter esta conversa contigo, de estar aqui contigo, de conhecer a tua história, que essa parte aí realmente, pronto, uma mãe vendida ao pai é assim um bocadinho para o esquisito para nós cá em Portugal, como tu dizes muito bem, lá não era. E pronto, não importa, estás aqui, estás feliz, estás realizada, sei que tens sonhos, sei que tens ainda objetivos, com certeza que tens que ter, deves ter, não é? Tens metas, tens ainda todo um processo à frente para crescer, e eu estou aqui para te ajudar em tudo aquilo que tu precisares, já sabes. E eu agora quero, se quiseres deixar mais alguma dica, estás à vontade e terminamos, porque já as pessoas já estão cansadas de nos ouvir. Olha, eu vou deixar uma dica que eu não sei se vai sair repetido ou não, porque tivemos aqui esta trava da internet. Mas eu considero muito importante isto, e acho que isto é uma parte fundamental no poder da liberdade, da unicidade e do poder da unicidade, que no fundo é seres tu, né? Vamos começar a olhar para nós como parte do todo. E vamos imaginar que nós temos essa tal função, essa tal peça no universo. O sol, a lua, a flor, a água, tudo isso, o fígado. Nós somos uma parte essencial. Que vimos com dom, que viemos fazer a nossa individuação, que é no coletivo dares aquilo que tu tens, fazeres a tua função, e que isso é extremamente importante para o conjunto do todo. Porque se não tiveres o teu lugar, se não tiveres a coragem de seres tu, não é só tu que estás a perder e a sofrer, estamos todos a perder e todos a sofrer. E é exatamente por isto que está o bolo que está. Que as pessoas estão com baixa estima, não se amam, depois não amam os outros, depois atacam os outros e depois isto é uma bola. Então, não desperdices a tua vida e a oportunidade que Deus, ou seja, quem for, te deu. Boa, é isso mesmo, Marisa, é isso mesmo. Muito obrigada, Marisa, pela tua disponibilidade. Adorei a nossa conversa, adorei. E a vocês, espero que se tenham inspirado, entusiasmado, aprendido que está tudo dentro, o poder está tudo dentro de nós, o poder de nos libertarmos daquilo que nós não queremos mais, daquilo que nos faz infeliz, daquilo que nos torna doentes, psicologicamente e fisicamente, é tudo para deixar para trás. Nós temos o poder de transformar a nossa vida e de conquistar a nossa liberdade através de um projeto, através da tua paixão, através daquilo que tu achares que faz sentido para ti, ok? É extremamente importante. Se tens um negócio, queres evoluir, queres crescer, a liberdade está em marketing digital, eu estou aqui para te ajudar. Se queres uma pastoral, se és terapeuta, precisas de ajuda, tens aqui a Marisa para te ajudar. Se és uma pessoa normal, estás com muita confusão, sentes que precisas de ajuda, tens aqui a Marisa para te dar uma ajudinha, para te dar umas boas dicas, porque ela é excelente profissional, ok? Fiquem bem e até o próximo direto na próxima quinta-feira. Fiquem bem. Obrigada a todos. Obrigada. Beijinhos. Obrigada, Marisa. Beijinhos. Obrigada.